Olá, sejam muito bem-vindos ao Impressões de hoje, recebendo nesta edição o deputado estadual Dr. Romualdo, ele que é eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Dr. Romualdo, seja muito bem-vindo ao Impressões de hoje. Eu que agradeço o espaço aberto aqui pela TV Assembleia, né, nesse programa Impressões, e estou satisfeito, está começando o primeiro mandato, a gente tem muitas expectativas, as pessoas que votaram em você também, mas espero corresponder ao que as pessoas estão esperando e acho que estou desenvolvendo o trabalho dentro do que foi imaginado por mim e pela população que votou em mim. Levantando o seu histórico político, o senhor foi prefeito da cidade do Congo, no Cariri paraibano, por 2 mandatos e meio. A partir de que ano o senhor se elegeu para prefeito a primeira vez nessa cidade, doutor? Eu me elegi em 2008, fui eleito em 2008. Lá tem uma história confusa. Depois teve a reeleição, tinha uma dominação política antes, até criar a reeleição. Quando criaram a reeleição, por 3 mandatos consecutivos, ninguém se reelegeu. Então eu fui candidato. Uma das coisas que motivaram eu ser candidato, eu era médico em São Paulo, o rapaz que era prefeito anterior criou uma situação que seria candidato único, das pessoas que tinham sido opostas a ele só ficou um vereador e eu, e que eu morava fora, eu fui candidato para ele não ser só. Quando eu desenvolvi a campanha, eu vi que eu tinha chance de ganhar e ganhamos. Então o pré-requisito básico para ser candidato foi o fato de não ter tido reeleição naquele momento, e a história se repetiu, não teve reeleição de novo. Então fui eleito, aí em 2012 fui reeleito, em 2016 apresentamos um candidato, e até contra um sobrinho nosso, é um primo, e ele foi com compromisso, como eu trabalhava em São Paulo, na próxima gestão ele nos apoiar. E ele, nesse intermeio, eu fui candidato a deputado estadual, fiquei no PSB. A votação, se eu tivesse ido para o PSL na época, ou a rede, o PPS, o Avante, eu teria me elegido. Mas eu não, naquele momento não passou para a minha cabeça, porque eu achava que era da base do governo, achava até que a não política ia fazer os partidos pequenos não fazer deputado, não me elegi. Aí eu voltei a trabalhar em São Paulo, em 2020 concorri de novo, e como eu vi que o espaço do Cariri continuava aberto, principalmente porque o deputado João Henrique faleceu, o deputado Genival Matias faleceu, e o deputado Carlos Batinga, que tinha sido candidato à outra eleição, já não tinha obtido êxito, não foi mais candidato, então tinha um espaço vazio. Até conversamos com outras pessoas se não queria ser candidato, já que eu estava começando o mandato de prefeito, mas ninguém se propôs. Então eu vi que existe esse espaço, que o Cariri precisava ter representação, e fui candidato e ganhamos. Estamos aqui pelo MDB, representando, até pela oposição, representando o Cariri paraibano. Mesmo o senhor atuando como médico em São Paulo, vale lembrar que o senhor é pessoense aqui de João Pessoa, capital do estado. E como foi essa sua história com a cidade do Congo, no Cariri da Paraíba? Eu sou pessoense, mas foi por uma necessidade. Minha mãe quase tinha falecido, não faleceu, né? Sofreu muito no parto anterior, que era gemelar, na cidade do Congo mesmo, que nessa época não era nem cidade, ainda era um distrito. E quando ela engravidou 9 anos depois que foi minha vez de eu nascer, então ela ficou com muito medo, e como tinha 2 médicos do Congo, que era o Dr. Vicente Nogueira e o Dr. Sebastião Nogueira, que eram filhos do Congo e por acaso obstetras, inclusive a mãe deles morreu de parto. Então eles trouxeram minha mãe para cá para nascer, por isso que eu nasci em João Pessoa, mas só foi uma casualidade. Eu só vim conhecer João Pessoa tinha uns 14 anos, eu nem conhecia João Pessoa, porque eu morava no Congo mesmo. Então, o senhor é crescido e criado no Congo, No Congo Cariri. mesmo. É isso. Doutor, e como foi a medicina? Como a medicina chegou na sua vida? Dá para entender mais ou menos aí o seu histórico familiar, né? Deve ter aflorado essa necessidade, essa vontade. Pronto, tinha esse histórico, a família eu tinha 2 irmãs médicas, eu não era dos alunos mais brilhantes, mas para talvez justificar porque eu não ia passar na medicina, que não ia passar no vestibular, coloquei medicina. Então me empenhei bastante no período que antecedeu, principalmente os 2 anos, eu não passei no primeiro, aí passei em medicina. Quando fiz em Campina Grande, na Federal, de família humilde, botei lá porque minha família tinha umas irmãs que moravam lá, era a forma que eu tinha de me manter. Depois, quando eu estava terminando o curso, no 6º ano, aí eu fui para São Paulo, até por indução de uma irmã também, que é médica, a doutora França, em Campina Grande. Ela foi induziu que eu deveria ir para São Paulo,
Porque se eu não aprendesse como médico, mas tinha uma visão melhor do mundo. E isso eu diria a você, que eu aprendi bastante em São Paulo, ver o Nordeste melhor do que se eu tivesse ficado aqui como médico, não tivesse feito especialização, ou tivesse feito especialização regional. Poderia ter feito no Recife ou aqui em João Pessoa, que é o que eu ia fazer, não tinha em Campina Grande, mas dessa forma, mesmo dessa forma, o aprendizado de São Paulo foi muito grande, de ver o Nordeste da forma que eu vejo hoje mais claramente. Mas a sua formação é pela Federal da Paraíba? Eu fiz Federal da Paraíba, que era o UFPB Campus 2, que hoje é Universidade Federal de Campina Grande. Aí fiz residência em São Paulo, no Serviço Público do Estado, chamado Maternidade Leonor Mendes de Barros. Depois eu fiz subespecialização em Oncologia Ginecológica no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Um hospital que hoje está até grande, que é um hospital que tem se chama aquele que a Carolina Ferraz, Xuxa, faziam campanha, que tinha um alvo azul, que era o alvo da moda, que era a proteção do câncer de mama. Então eu fiz residência lá e trabalhei lá como médico 14 anos. Perfeito, doutor. Então, acredito que a medicina ainda faz parte da sua vida e pode ter sido um dos motivos fortes que lhe fez chegar à política. Isso se confirma, doutor? Se confirma, eu continuo atuando normalmente, eu opero nas sextas, às vezes na segunda, continuo atendendo as pessoas no dia a dia. A maioria das pessoas eu atendo voluntariamente, que era o meu trabalho sempre, foi a medicina social, não foi a medicina por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu tinha que ficar em São Paulo, porque lá o dinheiro corre mais fácil. Mas eu tinha essa ambição de resolver problemas da minha região. Então, por isso que eu retornei. A política foi um trampolim para facilitar, porque hoje eu sou estatutário em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, e sou estatutário da Prefeitura de Diadema. Então, essas duas formas fez eu me manter à distância sem perder os vínculos. Aí até estou para me aposentar já, por lá, mantendo os vínculos daqui. Quando o senhor retornou à Paraíba, foi para exercer e se candidatar a prefeito do Congo, foi isso? Exatamente. Eu vim, na verdade, só retornei para exercer a função do prefeito. Eu fui candidato quase à distância, certo? Só foi, como eu te disse, eu fui um anticandidato para as pessoas não... na cidade a gente via que era um prefeito de administração até considerado boa, mas ele não tinha um relacionamento humano. Então, a administração não é só resolver problemas práticos, você tem que ter soluções e ter o contato pessoal adequado, porque quando você está no ente público, você lembrar que você é um funcionário público contratado temporariamente. E a renovação desse contrato depende do seu desempenho social na comunidade que você vive. Então, eu vim ser candidato para ir no centro, tanto que eu de São Paulo consegui ganhar uma campanha de uma pessoa que estava teoricamente morando no Congo, que também morava em Brasília. O senhor se reelegeu lá no Congo e me explica um pouquinho como foi essa questão de 2 mandatos e meio. Não tinha candidato nesse terceiro mandato que não pode ser sequencial? Como foi isso? Não, é que eu fui 2 mandatos, aí tem um candidato no meio. Aí, quando foi para a reeleição, o candidato que a gente apresentou, que fez 3 mandatos seguidos, por direito, ele tinha direito a concorrer, mas tinha uma consequência por causa disso, meus empregos em São Paulo, que eu estava indo toda semana. Mas aí ele não correspondeu, não quis. Aí eu fui candidato com uma pessoa de confiança mais do que ele, porque eu vi esse espaço para deputado, que era minha esposa. A gente mandou uma mensagem para a população, eles encararam muito bem, a gente foi candidato e ganhou. Aí eu renunciei no ano passado, em abril, em março até ainda, e ela assumiu, que é minha esposa, que é prefeita. Ela está até por aqui, está no Cooperar lá. E acredito que essa sua gestão lá no Cariri da Paraíba, ela teve um reconhecimento à altura, que lhe fez chegar à Assembleia Legislativa do Estado. Como é que o senhor recebe e assume esse mandato? Qual é a visão que o senhor tem dessa ascensão? Ascensão, primeiro, você quando vai fazer as coisas, tem que ver se tem espaço. Se não tem um competidor, alguém, principalmente na questão do deputado, que é uma coisa mais localizada quando você vai procurar. Então eu vi que existia esse espaço. Eu tinha um trabalho social, porque eu atendia pessoas de todas as cidades do Cariri, que me procurava. Quando dava para resolver um problema, eu dava a solução médica. Então eu fui candidato, foi o médico que se elegeu o deputado, foi o fator médico que se elegeu. Claro que se eu não tivesse, mesmo que eu fosse um bom médico, mas não tivesse um bom trato social com as pessoas, o respeito pela sua cultura, pelo que é capaz de entender como é, ter uma empatia com seus problemas, eu não tinha chegado aqui. Mas cheguei porque tinha, além da empatia com seus problemas, eu tenho ideias claras do que o Cariri precisa.
Então talvez eu falasse com a claridade que os outros não conseguiam falar. E essa claridade fez eu chegar a deputado saindo de uma prefeitura de 5 mil habitantes, uma cidade de 5 mil habitantes, competindo grosseiramente, se a comparar que teve gente que foi candidato a prefeito de cidade, já foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno às vezes, ganhou numa cidade grande e se elegeu com uma votação menor do que a minha até. Um pouquinho mais sobre a sua vida de médico, vamos saber no próximo bloco.